Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar, com vocês o testemunho desta moça. Falo moça porque ela é bem jovem, né? Então ela conta qual foi o motivo da desistência dela de frequentar a congregação cristã no Brasil. Eu achei importante até mesmo porque ela tem algum pensamento parecido com o meu, como eu sempre falo em relação aos pregadores da congregação, que tem muito pregador lá, importante, tem muito pregador dentro da instituição, que é esforçado para pregar a palavra de Deus, tem visão, tem verdadeiramente revelação. Tem esses pregadores espalhados, dentro dessa instituição. E tem aqueles pregadores que são pregadores que pregam, na verdade, heresias. Então a gente precisa saber separar as duas coisas. Não é a instituição inteira que tem só pregadores que pregam carne, e heresias. Não. Tem os pregadores que se dedicam, na pregação. Então, nesse ponto também eu percebo que eu sou parecido com ela. Mas eu vou deixar ela contar para vocês aqui nesse vídeo. Eu gostaria que, se vocês pudessem, ouvisse até o final. Tá bom? Eu peguei esse vídeo do canal do irmão Silvio de Curitiba. Então, eu achei interessante postar aqui no meu canal. Tá bom, pessoal? Então vamos ouvir o depoimento dessa serva de Deus. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês os motivos que me fez sair da CCB. Depois eu conto o processo pra vocês, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, porque esse processo não vem de hoje, já acontece desde 2021 e não é a primeira vez que eu saio da CCB. Primeiro, eu gostaria de deixar claro aqui, eu sou totalmente liberta de placa de igreja, certo? E assim, existem 3 igrejas que fizeram parte da minha história. Presbiteriana, que eu me converti, CCB, que eu cresci, e Assembleia de qual eu faço parte. Todas têm irmãos que pregam a verdade, mas todas têm irmãos que pregam heresia. Entenderam? Só que qual é o problema da CCB? Existe uma idolatria, sim, de irmãos cooperadores, que o que eles falam é lei. Ou seja, se o cooperador falar que a grama é azul e ponto. Se você falar que a grama é verde, você tá contra a palavra e Deus vai te cobrar. É assim que funciona. Existem 2 irmãos que pregam no culto online do Braz, eu não vou citar nomes, mas os 2 são muito conhecidos. Um é herege, eu não tenho medo nenhum e receio nenhum de falar porque eu tenho base bíblica para chamar ele de herege. E o outro prega a verdade. Os 2 já pregaram sobre o mesmo assunto e os 2 falaram coisas opostas. E aí, você vai saber qual vai ser a sua forma de discernir quem tá certo e quem tá errado. Gente, Bíblia. Jesus, ele disse assim, 2 vezes, eu vou dar 2 pontos bíblicos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E tem outra parte que ele tá debatendo lá com o fariseu e ele fala bem assim: vocês ficam na porta do reino de Deus e vocês não entram e nem deixam os outros entrar. O que acontece aqui? Uma pessoa que é guiada por heresia, ela não é inocente, gente. Se você chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu fui enganado, Senhor. Eu fui enganado, eu fui inocente e tal. Sabe o que Deus vai falar pra você? Mas você tinha uma Bíblia em casa, não tinha? Então, você não leu por quê? Então, para deixar claro aqui, existem sim irmãos da CCB que pregam a verdade, mas também tem heresia. Então, meu ponto, sejam inteligentes, saibam discernir, saibam filtrar, saibam separar. Mas isso, independente se um dia você sair da CCB e ir para outra, você vai ter que ter essa postura nas outras também, porque nas outras também tem heresia. Agora eu vou começar a falar dos motivos. A primeira vez que eu saí da CCB, lá em 2021, eu fiquei meses sem ir, foi quando eu comecei a fazer estudo bíblico e ver que os dogmas e a base da CCB que prega contra a vaidade não era bíblico. Eu seguia cegamente, eu defendia isso. Pra mim, quem usava brinco estava errado, quem cortava o cabelo estava errado, quem pintava a unha estava errado, inclusive no meu processo de saída. Eu vou falar sobre isso.
a respeito da minha religiosidade, mas quando eu descobri que isso não era bíblico, essa pregação toda contra a vaidade, eu me senti enganada. Esse foi o meu primeiro sentimento e foi por conta disso que eu saí a primeira vez, mas enfim, isso passou e eu voltei a congregar, depois de meses. Depois, voltando a congregar, com a minha fé mais estruturada, com o meu conhecimento bíblico mais estruturado, começaram a acontecer outras coisas. Primeiro, eu era criticada por ler a Bíblia, e isso acontece muito na CCB, não é algo assim raro de acontecer, isso acontece muito, e isso me incomodava. Segundo, me incomodava profundamente eu, 5 anos de convertida, fazendo estudo bíblico há 3 anos, saber mais que irmãos que têm aí 30, 40 anos de crente. E isso, gente, eu não tô falando de conhecimento aprofundado, eu tô falando do básico. A igreja que eu faço parte hoje, as coisas que os irmãos da CCB de 40 anos não sabem, é ensinado para criança. Então, a congregação que eu fazia parte, eu me sentia igual eu falei para vocês no início. Eu sentia que eu vivia num meio onde as pessoas defendiam que a grama era azul, eu acreditando que a grama era verde, e eu não podia falar, porque o pouco que eu já falava já gerava um rebuliço absurdo, então eu reprimia isso e guardava minha opinião para mim. Já hoje, na igreja a qual eu faço parte, nós temos estudo bíblico para jovens e lá, gente, é aberto, todo mundo tem liberdade de falar. Eu não tenho medo de expor meus pensamentos, porque lá não é como se a pessoa que estivesse dando aula bíblica, o que ela falasse é lei e pronto. Não, eles falaram aquilo, eu posso dar minha opinião. Olha, eu penso assim, assim, assim. Se tiver outros que pensam igual, é verdade, eu penso igual a ela. Ah, mas eu penso igual a pessoa que falou. E nisso a gente entra num consenso, a gente conversa. Não é como se você tivesse que engolir as suas opiniões e reprimir. Então essas coisinhas foram me deixando extremamente cansada da congregação. O fato de eu buscar conhecimento, eu não tenho nada contra a palavra revelada, eu não tenho nada contra. Eu sei que Deus fala, gente, eu sou prova viva de sim, Deus fala. Só que o meu perfil é um perfil de querer aprender. Por isso que eu me converti, acredito, através da presbiteriana, porque é uma igreja que ensina a Bíblia. E esse é o meu perfil. Eu tenho muito mais interesse em explorar a Bíblia, em entender a Bíblia na sua forma pura, do que ir para a igreja ouvir revelação. Esse é o meu perfil, eu não estou falando que revelação é errado. Cada um tem seu perfil e esse é o meu, por isso que tem um monte de igreja aí, cada um vai na que se identificar, gente. Só que o que mais me incomodava era isso. Eu não podia chegar na CCB e falar que a grama era verde, porque os irmãos que acreditam que a grama é azul praticamente iam te crucificar. E para mim foi muito lindo de ver assim, que o que eu acreditava e que era polêmico para a CCB, na assembleia da qual eu faço parte, é ensinado para criancinha. Hoje em dia a congregação já está mudando isso, né? Agora está tendo escola bíblica infantil, não está implantada em todas as igrejas. Então, gente, está aí uma esperança, né, da CCB, que estão dando mais valor à Bíblia. Porque, sim, existia, sim, um desprezo pela Bíblia na CCB. Mas o ponto principal que me fez sair da CCB foi quando eu conheci meu atual namorado, o Matheus, e ele é da Assembleia. E aí eu comuniquei meu ministério, eles não foram contra, abençoaram, não, tudo bem, não tem problema e tal. Só que quando eu cheguei e comuniquei que eu ia visitar a Assembleia, irmão do ministério, eu não vou expor, gente, porque eu tenho um amor muito grande por ele. Mas ele falou pra mim que se eu fosse, eu deveria ir escondida, porque se o meu cooperador soubesse, eu ia ter problema com a minha liberdade. Isso pra mim é um absurdo. Isso não significa que todas as congregações são assim e que todos os irmãos são assim. Tem irmão que não vê problema de você visitar outra igreja. Só que o meu ponto principal é que na CCB eu me sentia presa. Fora todos esses problemas que eu já citei, ainda tinha a questão de que se eu fosse visitar a Assembleia, eu tinha que fazer escondido. Gente, o meu ponto é o seguinte, eu já falei aqui que eu não sou presa em placa. Amanhã depois, se eu ir embora para Bahia, não necessariamente eu vou procurar uma assembleia. Se eu ir numa batista e lá eu me sentir suprida espiritualmente, eu vou ficar lá. Aí se depois eu for embora para Santa Catarina e eu ir numa presbiteriana e me suprir espiritualmente lá, eu vou ficar lá. Vocês entendem? Eu não sou presa com placa de igreja, eu sou livre. E o fato da congregação me privar disso
Pra mim não dá, é inadmissível. Só que isso não significa que eu não visite. Tem uma congregação aqui perto da minha casa que o irmão de lá, ele prega muito. Tipo, muito, não é pregar bênção. Ele prega a Bíblia, e é o que eu gosto, é o meu perfil. E eu visito lá. Então esses foram os motivos que me fez sair da CCB. Eu não estou dizendo que a CCB é uma igreja ruim, não estou falando isso. Só que o meu perfil não é um perfil de revelação, de palavra revelada. Eu gosto de palavra de conhecimento, eu gosto de entender a Bíblia, de estudar a Bíblia. E eu estou num ambiente que me favorece para isso, que eu tenho apoio, que eu tenho grupo para fazer isso. E é isso, gente. E o principal, eu me sinto livre. E o que eu vejo é um exclusivismo na CCB de que não visita outras igrejas, não vai em visita de outros irmãos. Já as outras, elas têm esse perfil. Eu achei isso incrível. De gente da presbiteriana lá na Assembleia. E eu e o Matheus, quando a gente a gente combina de visitar a igreja da irmã dele, do amigo dele, enfim. E a gente tem essa liberdade. Eles não prendem, não existe uma prisão. E isso é um ponto que sim, que eu acredito que a CCB tem que melhorar, porque pra mim existe essa questão de se achar melhor do que as outras, a gente não se mistura, isso é um pouco incômodo pra mim. E lembrando, eu não amo religião, eu amo pessoas. Então, todos de todas as denominações são meus irmãos. Eu não prego placa de igreja, eu prego a Bíblia pura. E o que eu tiver que falar que tá errado e ponto. O que eu tiver que falar que tá certo e ponto. E é isso, gente. Eu não sou presa. Então, desejo que Deus abençoe vocês e logo eu trago o vídeo contando o meu processo de saída. É isso, pessoal. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado por sua companhia. Em breve nos veremos nos vídeos. Abraços.